aqui a gente já entra na questão do material. Por exemplo, né, se você pega a tabela periódica, você tem vários componentes. E na tabela periódica você tem várias informações. Número atômico, peso molecular, você tem um monte de coisa lá de informação para cada elemento daquele que está na tabela periódica. E aqueles elementos que estão lá, eles são divididos em classes. Então você tem lá os gases, metal pesado, você tem lá os metais, metal de transição, e de acordo com a localização de cada componente daquele dentro da tabela, você consegue extrair algumas características que são daquele grupo. Cada grupo vai ter características que são específicas. Quando a gente fala de semicondutores, a gente consegue falar aqui, olha, de dois elementos aqui que são usados como semicondutor. Um é um silício e o outro é o germânio. Tanto o silício quanto o germânio são elementos que são usados no desenvolvimento de dispositivos semicondutores que são aplicados em circuitos eletrônicos. E quando eu falo dispositivos semicondutores aqui, além do diodo que a gente está vendo aqui, existem vários outros transistores, os tiristores, né, vários outros componentes aí que também, cada um, né, desenvolvendo a sua função específica. Então, o silício e o germânio são dois elementos aqui que são usados para a fabricação de dispositivos semicondutores. É interessante ressaltar o seguinte: por que usar o silício e por que usar o germânio? Primeiro, pela a característica física que ele apresenta. É um elemento que apresenta sensibilidade à luz, sensibilidade térmica, insensibilidade térmica. São elementos aqui que são fáceis de ser extraídos na terra. Então, se você for no quintal da sua casa aí, e pegar a terra aí, você tem silício aí. O que precisa acontecer é um processo de purificação. Então, existe tanto processo químico quanto processo físico que pega esse silício e extrai ele até ele ficar pronto para ser aplicado em dispositivos semicondutores. Então, silício e germânio são os dois componentes que são usados. O germânio, ele é menos comum do que o silício, justamente porque a extração do silício, a purificação do silício, encontrar o silício é, por assim dizer, um pouco mais fácil do que encontrar o germânio. No que diz respeito à extração e processo de fabricação, o silício aqui sai na frente. Então, na maioria dos casos, os componentes que a gente vai usar geralmente vão ser feitos de silício. A resistividade, convém a gente falar dela, é a resistividade para lembrar da equação. Só lembrando, né? Vocês lembram lá que a resistência de fio, que é aquela lei de Ohm, ela era dada R é igual a ρ vezes L dividido por A. Ρ vezes L dividido por A. Era a resistência dada por aquela lei de Ohm. E é exatamente isso que eu consigo manipulando essa equação, né? Se eu passo L para cá, fica ρ vezes L. Se eu passo A para baixo, fica ρ vezes L dividido por A, que é igual a resistência. Essa resistividade, ela é inversamente proporcional à condutividade, que são duas grandezas elétricas que são intrínsecas de cada material. E da mesma forma, isso acontece também com a condutividade. Ó. Condutividade também é um outro parâmetro que é o inverso da resistividade. Tá? Então, a resistividade é esse ρ e a condutividade seria o inverso desse ρ aqui. Então, são dois parâmetros que são intrínsecos de cada material. Então, aqui, olha, tem, igual eu falei, né, os valores da resistividade aqui de cada material. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o condutor, a resistividade dele vai ser aproximadamente 10 a menos 6 ohms centímetro, que é o cobre, né? Então aqui é uma resistividade muito baixa. Se eu pego aqui o germânio e o silício, eles já têm uma resistividade maior, olha. 50 ohms centímetro. Perceba que é 10 a menos 6, hein? Esse aqui é a unidade micro. Aqui a gente está falando de 50 ohms centímetro. 50 ohms centímetro já é uma unidade considerável. E aqui eu estou falando de quilo-ohm. Olha aqui, 50 vezes 10 a 3 ohms centímetro. Então, 50 quilo-ohms centímetro. Então, o germânio e o silício apresentam uma resistividade considerável. Perceba que o semicondutor, ele, entre os dois extremos, olha, o condutor apresenta uma resistividade muito baixa, justamente porque ele permite que a corrente passe, né? Então é natural que a resistividade dele seja baixa mesmo. O isolante, olha, que apresenta 10 a 12 ohms centímetro, olha, a 12 apresenta uma resistividade muito alta, caso que é isolante, e a gente tem o meio do caminho entre esses dois extremos, os semicondutores, que apresenta uma resistividade que não é tão baixa, igual a do condutor, mas também não é exagerada, igual a do isolante.
Então, observando aqui o valor do parâmetro de resistividade, que reflete também na condutividade, né, igual eu falei, a gente consegue ter uma ideia aqui física da localização do semicondutor aqui nesse mundo eletrônico. Aqui a gente fala do assunto aí de estrutura atômica. A gente sabe que existem alguns modelos aí atômicos que foram desenvolvidos com o tempo. Então a gente tem os modelos de Dalton, a gente tem os modelos de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Rutherford-Bohr, modelo de Schrödinger. São alguns modelos atômicos aí que tentam explicar como é de forma visual um átomo. Esse que está mostrado na tela aí é o modelo de Rutherford-Bohr, que mostra um núcleo, tá vendo? O núcleo está indicado aqui com esse mais, porque existem prótons lá, de carga positiva, e da mesma forma existem também nêutrons, prótons e nêutrons que estão no núcleo aqui, e na eletrosfera, que são essas camadas em volta do núcleo, eu tenho os elétrons. Então, os elétrons são distribuídos aqui em camadas de energia, né, e distribuídos de acordo com aquela distribuição eletrônica que a gente vê também no ensino médio, aquela lá de Linus Pauling. Falando de energia, cada camada dessa aqui vai ter um nível de energia específico. Isso é explicado pela mecânica quântica. Então, se a gente pega um átomo aí, para cada material, vai existir níveis de energia diferentes e também distribuições eletrônicas diferentes para cada tipo de elemento. E nesse caso aqui, a gente pegou a estrutura atômica do silício. Então, o que eu consigo observar em um átomo de silício? Primeiro é a distribuição eletrônica, né? Na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho quanto? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Na terceira eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. 4 elétrons aqui na última camada. Em especial, a gente vai observar só a última camada, tá bom? Que é chamada aqui de camada de valência. Por que a gente observa sempre a última camada? Porque a última camada é a camada que faz trocas de energia, que ela faz troca de elétrons, ou troca, ou compartilhamento, né, de elétrons, ou doa elétrons, de acordo com o tipo de ligação que está fazendo. Ligação covalente, ligação metálica, aí vai depender de cada situação. Em especial, está preocupado com a última camada. Nesse caso aqui, a última camada, igual eu falei, chamada de camada de valência, ela tem 4 elétrons. E essa quantidade de elétrons na última camada é o que dá nome para esse átomo. Então, por isso que aqui em cima está escrito aqui, olha, átomos tetravalentes. Tetra vem de 4, não é isso? 2 é bi, 3 é tri, 4 é tetra. Se fosse 5, seria penta, né? Hexa e assim vai. Então, esse tetravalente que está escrito aqui, ó, tetra vem de 4 e valente vem de camada de valência. Quer dizer que esse átomo tem 4 elétrons da última camada. Bom, então o que acontece se eu pego átomos de silício e aproximo esses átomos de silício aqui em uma espécie de cadeia, né? O que vai acontecer é a famosa ligação covalente. Essa ligação covalente, o que ela vai fazer? Ela vai compartilhar elétrons entre os átomos que estão relativamente próximos aqui um do outro. Uma definição que tem que ficar clara aqui é o seguinte: existe uma teoria, né? Teoria, assim, um postulado que fala sobre a quantidade de elétrons que precisam estar na última camada para que a estrutura fique estável. E essa teoria fala que necessariamente eu preciso sempre ter 8 elétrons na última camada. Só perceba aqui, né? Aqui está mostrando aqui só os elétrons, esses tracinhos aqui indicam os elétrons de cada átomo da última camada só, tá? Os outros foram suprimidos. Para eu conseguir ter 8 elétrons aqui, então, na última camada, em cada átomo desse, uma opção que é compartilhar elétrons, né? Então, observe esse átomo do meio, olha. Ele compartilhou um elétron com o átomo de cima, com o do lado esquerdo, com o de baixo e com o do lado, olha. Nesse momento, ele vai ter quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Ok, ficou estável então, né? Agora ele está com 8 elétrons aqui. Se eu pego de cima, vai acontecer a mesma coisa. Ele está compartilhando com alguém em cima, com alguém do lado, né, dos dois lados, direito e também embaixo. Completando também o quê? 8 elétrons na última camada. E isso acontece com todos. Sempre um compartilha com os que estão mais próximos ali. De forma que todos eles consigam ficar com 8 elétrons na última camada. E ficar estável. Tá bom? Então essa ligação que acontece é a ligação chamada de covalente,
onde existe o compartilhamento de elétrons. Passando para frente aqui, a gente tem a definição de elétrons livres. O que são elétrons livres? A ideia que esse nome livre passa é que esse elétron ele está livre para ir para algum lugar. E ele pode ser transportado em um condutor, formando, por exemplo, uma corrente elétrica. Ele pode ser doado para outro átomo. O elétron livre é um elétron que já se desprendeu, por assim dizer, da força atômica. Quando eu tenho elétrons livres em um condutor, isso indica que existem elétrons ali que não têm nenhuma ligação forte com o átomo. Então, eles ficam livres para percorrer no material. Imagina que você tem um átomo e você quer desprender um elétron ali da última camada. O que você precisa fazer é acrescentar o quê? Energia. E que tipo de energia pode ser essa? Pode ser tensão elétrica, pode ser temperatura. Lembra que temperatura causa agitação de moléculas, né? Você está acrescentando energia. Pode ser luz. Fóton de luz transporta energia, não é assim? Então você consegue também desprender um átomo ali só por aplicar luz. Tá? Então essa que é a definição de elétrons livres. E isso vai acontecer para nós aqui também nos semicondutores, dependendo da situação. Vocês vão entender por quê. A gente tem também algumas outras definições aqui que são necessárias nesse momento, que são de portadores intrínsecos. O que são portadores intrínsecos? É mais interessante que a gente fale sobre material intrínseco. O que é o material intrínseco e portador intrínseco? Portador intrínseco é quando você, de forma natural, você tem elétrons livres. Vamos dar um exemplo. Imagina que você pegou uma barra de ferro. Você fosse capaz de ver a nível atômico, sem você fazer nada com essa barra de ferro, ela vai estar lotada de elétrons livres lá. Mas você fala assim, bom, esses elétrons vieram de algum lugar. E quem foi responsável por desprender esses elétrons dos átomos? É uma pergunta pertinente, né? E a ideia é que, de forma natural, em temperatura ambiente, os elétrons já sofrem essa mudança e se transformam em elétrons livres. Diferente se eu pegar essa mesma barra de ferro e congelar ela lá em menos 273, né, graus, que é o zero absoluto. Então, na temperatura ambiente, só de estar na temperatura ambiente, essa temperatura já é o bastante para que ocorra essa liberação de vários elétrons livres desse material. Isso é um exemplo de portador intrínseco. É o que? Naturalmente, o material já existe elétrons livres. Naturalmente, sem precisar acrescentar luz, sem precisar acrescentar temperatura, sem precisar acrescentar tensão. Essa que é a ideia de portadores intrínsecos. Portador intrínseco está falando de nível subatômico. Se eu falar de um material intrínseco, é um material natural. Um material que não sofreu nenhuma mudança no que diz respeito a impurezas. Então você pega, por exemplo, lá uma barra de silício, essa barra de silício vai ser um material intrínseco. Se você, por algum processo, você começa a acrescentar impurezas ali, eu quero acrescentar aqui um pouco de chumbo, vou acrescentar aqui outros elementos químicos, esse material passa a não ser intrínseco mais e agora ele vai ser extrínseco. Tá vendo? Então o material intrínseco é um material que é natural, extrínseco é um material que já passou por algum processo onde foram acrescentados outros elementos ali junto. Então, material extrínseco e intrínseco é mais fácil de entender. Agora, portadores intrínsecos e extrínsecos seguem o mesmo raciocínio, porém agora eu estou falando de nível subatômico. Quando que aparece elétrons livres, quando que não aparece. Se para aparecer elétrons livres eu precisei acrescentar alguma coisa naquele material, seja outro material, seja energia, é extrínseco. Se eu não precisei, igual falei o exemplo da barra de ferro, o material lá já vai ter portadores aqui que são chamados de intrínsecos. Então temos essas definições. Igual eu falei aqui, olha, o material extrínseco é quando você insere nesse material algum tipo de outro material. Esse processo na indústria é chamado de dopagem. Quando eu falo assim, o semicondutor foi dopado, quer dizer que eu não vou ter só silício, por exemplo. Eu vou ter silício junto com fósforo. Eu tenho silício junto com fósforo, eu falo que aquela pastilha semicondutora foi dopada. E, obviamente, se transformou em um material que é chamado de material extrínseco.